Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o tempo deixa de ser uma promessa e se torna presença. Um momento em que o espelho já não pergunta: quem sou eu? Mas sussurra: o que ainda resta viver com verdade. Esse instante, para muitos, surge no limiar da meia-idade. Para outros, no cansaço que nenhuma noite bem dormida resolve. E para todos, inevitavelmente, no amadurecimento da alma. Mas o que é, de fato, envelhecer? Para a psicologia profunda de Carl Jung, envelhecer não é uma decadência, é uma jornada iniciática, um processo de individuação que se intensifica com os anos, revelando os contornos mais íntimos da alma, antes obscurecidos pelas exigências do mundo externo. É na maturidade que a alma, enfim, começa a se escutar. James Hillman, por sua vez, via o envelhecimento como a emergência do arquétipo do ancião, aquela parte de nós que sabe sem ter aprendido, que ama sem pedir em troca, que guia sem precisar conduzir. Maturidade, para ele, não é acúmulo de idade, mas ativação simbólica de uma função profunda da psique. Platão já dizia: viver é como estar dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. E envelhecer, talvez, seja esse momento em que nos voltamos para trás, para além das sombras, e vemos, pela primeira vez, a luz crua, honesta e divina da nossa própria verdade. Mas o que acontece quando percebemos que o tempo é finito e que as conquistas exteriores não preenchem o silêncio noturno da alma? Como lidar com a tensão existencial de saber que não somos eternos, mas seguimos desejando profundamente que nossa existência tenha sentido? Este vídeo é um convite a olhar o envelhecimento não como perda, mas como portal, a mergulhar com profundidade simbólica e emocional nas imagens da maturidade, da sabedoria e do espírito que floresce tarde, mas floresce com potência. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas conhecimento, é um espelho, uma convocação e um despertar. A meia-idade chega sem alarde. Às vezes é um dia comum, um ruído no corpo, um silêncio nas relações. Mas o que ela revela é tudo menos comum. É o instante em que nos damos conta de que já percorremos metade do caminho. E que, mesmo com conquistas acumuladas, algo dentro de nós ainda clama por sentido. Neste ponto, muitos se veem diante de rupturas invisíveis, casamentos mantidos por inércia, sucessos profissionais que perderam o brilho, rotinas confortáveis, mas emocionalmente áridas. Surge então uma dor difícil de nomear, um vazio que não é depressão, mas ausência de significado. A psicologia profunda chama isso de persona desgastada. O papel social que usamos por tanto tempo começa a trincar, revelando a sombra não integrada, aquilo que fomos deixando de lado, reprimindo, negando. E quanto mais tentamos manter a aparência de tudo certo, mais a alma se inquieta. Imagine alguém que, após décadas de esforço, alcança o topo profissional. Tem prestígio, bens, reconhecimento, mas à noite, no silêncio, sente um tipo de solidão que nenhum sucesso resolve. É como se a máscara tivesse caído e o rosto por trás dela ainda fosse um desconhecido. Essa é a dor simbólica do espelho da meia-idade. Ele não reflete apenas rugas, mas verdades emocionais acumuladas. É ali que começa o verdadeiro despertar. A sombra, como ensinou Jung, é tudo aquilo que deixamos de lado para sobreviver socialmente. Medos, desejos, talentos, impulsos, dores, tudo o que não cabia na persona que construímos. Na juventude, há um esforço para manter essa sombra longe, mas na maturidade, ela começa a bater a porta com insistência. E o que era inconsciente emerge, muitas vezes de forma caótica. A neurociência mostra que memórias emocionais profundas continuam a ativar o cérebro reptiliano, responsável pelas respostas mais primitivas de sobrevivência.
Isso significa que antigas feridas, mesmo não lembradas, continuam moldando nosso presente. Uma prática simbólica poderosa aqui é a escrita automática. Permitir que a mão escreva livremente, sem censura, para que o inconsciente se manifeste. Esse exercício nos coloca em contato com partes nossas que foram exiladas, mas que agora pedem acolhimento. A sombra não é inimiga, é um guia, e quanto mais a evitamos, mais ela toma formas distorcidas. Envelhecer com consciência é também fazer as pazes com ela. James Hillman propôs algo revolucionário. Envelhecer é ativar um arquétipo, não apenas acumular anos. O ancião ou a anciã não é alguém cansado do mundo, mas alguém que o compreendeu por dentro. Na sociedade da performance, isso parece contraintuitivo. Envelhecer é visto como perda de potência, mas, sob a lente arquetípica, é o contrário. É ganho de profundidade. A imagem simbólica aqui é a do guardião interior, aquele que observa, que orienta, que não precisa provar nada porque já sabe o que importa. Esse é o lugar da sabedoria compassiva. E todos nós temos acesso a ele. Não importa a idade cronológica, o arquétipo se ativa quando paramos de resistir ao tempo e passamos a escutá-lo. Um dos maiores sofrimentos da maturidade é insistir em sonhos que já não vibram dentro de nós. Projetos antigos que não se realizaram, ou se realizaram, mas perderam o brilho, continuam nos assombrando. Mas talvez não seja fracasso, talvez seja metamorfose. Na juventude buscamos propósitos externos, status, validação, conquista. Na maturidade, o propósito começa a se voltar para dentro, passa a ter menos a ver com o que quero fazer e mais com quem estou me tornando. A neurociência mostra que a dopamina, neurotransmissor do prazer, é profundamente ativada por experiências de sentido, não apenas por recompensas externas. Isso significa que propósitos interiores geram mais bem-estar do que metas sociais. Não se trata de desistir, mas de permitir que o propósito evolua, como uma lagarta que precisa se desfazer para virar borboleta. As crenças que cultivamos moldam nosso corpo. A sensação de ser velho demais, estar fora do tempo, ter perdido a chance, se inscreve em nossas células como uma verdade emocional. E o corpo obedece. Mas essas verdades são reprogramáveis. A física quântica e a epigenética mostram que o corpo responde às frequências emocionais que emitimos. Crenças podem ser reposicionadas não apenas com pensamento positivo, mas com visualizações consistentes que operam a nível celular. Imagine-se, por exemplo, reconstruindo sua imagem interior, não como alguém envelhecendo, mas como alguém amadurecendo com potência. Essa imagem, sentida com emoção real, começa a mudar padrões biológicos. A mente pode ser a chave de um corpo que se regenera por dentro. Bruce Lipton afirma: as células escutam o ambiente emocional. Isso significa que o corpo não é apenas um reflexo da biologia, mas um palco de transformação psicoespiritual. A epigenética comprova: genes não são destino, são possibilidades. E o que ativa ou desativa essas possibilidades é o ambiente, inclusive o ambiente interno, emocional. Uma prática simbólica aqui é a da palavra célula, escolher frases que ressoem com vitalidade e repeti-las com presença, como mantras celulares. Meu corpo é meu tempo. A maturidade me fortalece, a vida florescendo em mim. Não se trata de negar o cansaço, mas de reconhecer que até ele pode ser um chamado para cuidar mais e melhor da própria energia. Muitos chegam à maturidade percebendo que viveram para sustentar papéis: o pai provedor, a esposa perfeita, o filho exemplar. E com o tempo, esses papéis se tornam cárceres emocionais. A armadilha é buscar no outro a cura do próprio vazio. Mas essa dependência afetiva, travestida de amor,
apenas perpetua a desconexão. Relações conscientes florescem quando há espaço para a individualidade. A metáfora do jardim nos serve aqui. Relações maduras são como jardins bem cuidados, cada flor com sua beleza, cada uma com seu tempo de florescer, sem sufocar, sem invadir. Na maturidade, o amor mais verdadeiro é aquele que sabe respeitar o silêncio do outro. Com o passar dos anos, os dias parecem mais curtos, mas as emoções mais profundas. É o paradoxo do envelhecer. O tempo externo encolhe, mas o tempo interno se expande. Estudos mostram que o cérebro adulto ressignifica experiências com mais nuance emocional, ou seja, sentimos menos pressa e mais profundidade, menos estímulo, mais significado. É como se o tempo cronológico cedesse espaço ao tempo da alma, onde tudo acontece em outro ritmo. Um tempo mais lento, sim, mas também mais verdadeiro. Envelhecer com alma requer presença, e presença se cultiva, não se improvisa. Uma proposta simbólica simples. 5 minutos diários de silêncio interno. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Um momento para escutar o corpo, a respiração, os pensamentos. Associe isso a uma afirmação simbólica de propósito superior. Algo que lembre quem você está se tornando. Algo que ancore seu dia em sentido. A prática pode incluir meditação somática, que conecta emoção e corpo, e um gesto físico, como tocar o coração, enquanto afirma: estou aqui, estou vivo, estou me tornando. Para Jung e Hillman, a imaginação ativa é ponte entre o ego e a alma. E muitos descobrem, na maturidade, uma nova forma de criar, mais livre, mais simbólica, mais autêntica. Criar não é só pintar ou escrever, é recontar a própria história com um novo olhar. É permitir-se olhar para o passado com compaixão e reescrever memórias à luz da consciência atual. Uma técnica simples: escolher um momento difícil da juventude e visualizá-lo hoje, com os olhos da maturidade. O que você diria àquele eu mais jovem? Como o acolheria? Esse gesto transforma a dor em sabedoria. O que fazemos com a dor que já vivemos? A maturidade oferece uma resposta: transformá-la em cuidado, seja apoiando filhos, amigos, comunidades, ou simplesmente cuidando de si com mais gentileza. Há um chamado profundo nessa fase da vida: servir, não como obrigação, mas como transbordamento. E o serviço pode ser silencioso, um olhar que acolhe, um gesto que inspira, um silêncio que ensina. Na alma madura, algo floresce, algo que ficou adormecido por décadas. É a chama espiritual, não como crença religiosa, mas como intuição de que a vida é maior que o eu. A imagem final é a de uma flor que desabrocha tarde, mas que perfuma todo o jardim. Sua beleza está justamente no tempo que levou para se abrir. Esse é o convite final: encontrar em si a centelha divina que só a maturidade permite acessar. Porque só uma alma que ardeu, que caiu, que renasceu, pode tocar o sagrado com tanta verdade. Bruce Lipton nos lembra: as células não envelhecem se reconfiguradas emocionalmente. Isso significa que o envelhecer não é um declínio, é uma chance de renascimento. Freud falava do instinto de morte como pulsão silenciosa que ronda a vida. Mas talvez na maturidade essa pulsão se transforme, do Thanatos ao Eros, do medo ao amor, da estagnação à criação. Envelhecer então não é fim, é metamorfose, um renascimento mais lúcido, mais livre, mais inteiro, que cada ruga seja selo de sabedoria, que o coração ainda queime com intensidade e que o envelhecer seja, de fato, o mais profundo despertar do seu espírito.